Que a bondade e o amor de Deus estejam com todos vocês. Eu quero ler Mateus capítulo 15, do verso 1 até o verso 20. Gostaria que você tivesse paciência para escutar a leitura desse texto sagrado. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: vós também não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Está aí, meus queridos, uma mensagem importantíssima. O que nós devemos seguir? A palavra de Deus, os preceitos de Deus ou os ensinamentos humanos? As religiões em todos os tempos criaram preceitos, criaram cerimônias, criaram coisas humanas. Todas as igrejas, todas elas têm a parte humana. Olha, não faz isso, não faz aquilo, né? As liturgias, as ordens dos cultos, em algumas igrejas isso pode, outras não pode, uma pode mais, outras não podem. Isso é normal. O que não é normal é quando você põe essas coisas acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que deve nos reger, nos guiar. É a palavra de Deus que deve nos orientar. Não as nossas tradições, não as nossas cerimônias. E todas as igrejas, independente de qual seja, têm seus ritos criados, né, por nós, seres humanos. Mas lembrem-se que é a palavra de Deus que deve nos reger. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus havia dito para os filhos: honrem seus pais, honre seu pai, honre sua mãe. Mas os anciãos, os rabinos, os judeus criaram uma tradição dizendo: olha, se um filho resolver ofertar para a igreja, se ele resolve então trabalhar e dedicar a sua vida e o seu trabalho, o seu sustento para a igreja, ele não precisa sustentar seus pais quando envelhecerem. E assim eles não honravam seus pais. Assim eles estavam quebrando o mandamento. E os judeus preocupados com os discípulos que não estavam lavando as mãos antes de comer. E murmuraram contra Jesus e disseram para ele: como você permite isso, que os teus discípulos quebrem a tradição dos anciãos, pois comem sem lavar as mãos? Isso é um terrível pecado. Eles pensavam assim, como ainda hoje há muitas pessoas que se quebrar uma regra da igreja, uma cerimônia da igreja, um ritual da igreja, está cometendo o maior pecado. E Jesus mostrou que não. Jesus mostrou que o comer sem lavar as mãos não é nenhum pecado, isso não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai de dentro do seu coração.
Isto sim contamina o homem. Os discípulos então disseram para Jesus: Senhor, os fariseus estão escandalizados com o Senhor. E ele disse: deixa, toda planta que meu pai não plantou vai ser arrancada. O que Jesus quis dizer, meus queridos, com esta mensagem, é que há pessoas religiosas que estão na igreja, que têm algumas denominações, mas que não foram plantados pelo Senhor, e que estão apenas para seguir tradições de homens. E Jesus então foi muito claro ao explicar isso para os seus discípulos. O que entra na boca do homem não contamina. Ainda hoje há igrejas que dizem: não pode comer isso, não pode beber aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas Jesus disse: olha, o que entra na boca do homem não o contamina, isso não o contamina. E assim ele considera limpo todos os alimentos. Agora Jesus diz: o que sai do coração do homem, ou o que sai da boca do homem, isso sim contamina. Porque o que sai procede do coração. E as coisas que saem do coração são homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, palavrões, xingamentos. São essas coisas que contaminam o homem. E Jesus foi muito claro ao dizer isso: mas comer sem lavar as mãos não contamina. Meu querido que me ouve, Deus te abençoe. Leia a palavra e a pratique. É o meu e o seu dever. Deus te abençoe no nome de Jesus.